você que nos acompanha, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Análises, o seu programa de análise de conjuntura internacional. Eu sou Cláudio Porto, jornalista independente. Este programa é uma realização do canal da Prática Política no YouTube e também tem transmissão pela TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da antiga NET, atual Claro TV. Comigo, o analista político André Nunes. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio? Quero agradecer mais uma vez a você, o teu canal da Prática Política e, é claro, a TV Comunitária do Rio de Janeiro. Muito obrigado. André, estamos aqui sempre atualizando o nosso público das notícias mais relevantes do cenário geopolítico mundial e neste programa vamos começar falando do sinal verde dado pelos líderes europeus, tanto Olaf Scholz, que aparece nas imagens aí com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, como também de Emmanuel Macron, presidente da França, que aparece nas imagens para vocês. Eles dois, assim como os Estados Unidos, deram sinal verde para que a Ucrânia utilize armamentos fornecidos por esses três países no contexto da guerra contra a Rússia, contra alvos militares na Rússia. Eu trago aqui uma aspa bem interessante do presidente Emmanuel Macron. Ele disse o seguinte recentemente em um evento com a presença do Olaf Scholz, que é o chanceler alemão. André, ele disse o seguinte: deveríamos permitir que neutralizassem locais militares a partir dos quais os mísseis são disparados, locais a partir dos quais a Ucrânia é atacada, mas não deveríamos permitir que atingissem outros alvos na Rússia, locais civis ou militares. André Nunes, fizemos um programa recentemente em que a gente trouxe imagens de um ataque ucraniano na região de Belgorod, na Rússia, e a gente mostrou aqui o que parecia ser um empreendimento civil, um conjunto de apartamentos na Rússia, e este conjunto de apartamentos foi alvo deste ataque, daquele ataque de forças ucranianas. Quais são os significados deste sinal verde, desta autorização, tanto da parte da Europa, da Alemanha e da França, como também dos Estados Unidos, à Ucrânia? Cláudio, essas declarações das lideranças ocidentais, tanto dos Estados Unidos como da França, da Alemanha e também declarações das autoridades do Reino Unido, elas não são surpreendentes. Desde 2014, essas potências ocidentais estão cutucando a onça com a vara curta, como dizemos no dito popular. Financiaram grupos neonazistas na Ucrânia, tramaram um golpe de Estado e, há algumas décadas, desde o fim da era soviética, avançam contra as fronteiras da Rússia através da OTAN. Fazem a cooptação de países do antigo Pacto de Varsóvia, incluem esses países na OTAN, países próximos, muito próximos, ou então que fazem fronteira com a Rússia, então vão se aproximando das fronteiras russas. E o último alvo para se aproximar cada vez mais e cercar cada vez mais a Rússia era exatamente a Ucrânia. Como o governo da Ucrânia até 2014 não se submetia totalmente aos interesses de Washington e de Bruxelas, então foi necessário o golpe de Estado no processo conhecido como Euromaidan e, inclusive, o apoio aos batalhões neonazistas ucranianos. Então, essa declaração de que as armas que são fornecidas desde 2014, na verdade, mas que se intensificou a partir de 2022, a partir da reação russa no leste ucraniano, essas declarações elas não são surpreendentes, porque essas armas fornecidas à Ucrânia, elas já são utilizadas no confronto contra a Rússia, e agora esses líderes pretendem escalar o conflito diante do desespero do avanço russo em Kharkiv. Nas últimas semanas, os russos conseguiram conquistar 880 quilômetros quadrados, então é muito território, os russos avançam, vão se apoderar completamente do leste ucraniano, e diante da derrota iminente, da vergonha que estão passando diante dos seus eleitores, essas lideranças agora
partem para decisões desesperadas, como a permissão de que se possam utilizar as armas fornecidas pelos Estados Unidos e pela Europa, que sejam utilizadas, que essas armas sejam utilizadas em ataques contra o território russo. No começo do conflito, eles diziam que essas armas fornecidas poderiam ser usadas apenas para a defesa da Ucrânia, a defesa contra as forças russas em solos ucranianos. Agora, diante da derrota iminente, eles já partem para o desespero. Vamos lembrar que as atitudes dos ucranianos também são desesperadas. Os ataques ucranianos contra território russo geralmente são contra alvos civis, não militares. Então, essas armas, agora, depois dessa liberação por parte dos Estados Unidos, da Alemanha e da França, elas não serão usadas apenas contra alvos militares. Elas, com certeza, serão usadas contra alvos civis, como você mesmo citou, Cláudio, no caso da cidade russa de Belgorod. Complexos residenciais são atacados pelos ucranianos. E não poderíamos esperar nada diferente de neonazistas e nem das potências ocidentais que apoiam esses grupos na sua guerra insana contra a Rússia, porque esta não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia ou entre Ucrânia e Rússia. É uma guerra dos Estados Unidos e seus satélites europeus sendo travada em solo ucraniano, uma guerra utilizando os ucranianos como prepostos para travar essa batalha contra a Rússia. Agora, realmente não poderíamos esperar nada diferente, eu digo aqui mais uma vez, até porque os europeus sabotaram todas as tentativas de paz durante os acordos de Minsk, onde negociavam russos, ucranianos, com a mediação de alguns países europeus, e a própria ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse, certa vez, declarou, que nunca foi interesse dos europeus cumprir os acordos de Minsk, que pretendiam apenas ganhar tempo para armar a Ucrânia. Então, Cláudio, esse é o quadro. São declarações que não surpreendem a ninguém que acompanha esse conflito desde 2014. Eu repito, esse conflito ele não se inicia em 2022. Ele se inicia em 2014 com um golpe neonazista na Ucrânia durante o movimento que ficou conhecido como Euromaidan. Cláudio Porto. André, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele fez uma declaração de que haverão consequências graves se eventualmente a Ucrânia utilizar esses armamentos. Que leitura você faz dessa declaração em um contexto que você mesmo trouxe aqui, de que neste momento há um enfraquecimento das forças ucranianas e, no caso dos russos, estariam avançando e, de repente, até mesmo garantindo a vitória? Cláudio, o próprio presidente do Conselho de Segurança russo, o ex-presidente Dmitry Medvedev, admitiu que, caso o território russo seja atacado com armas fornecidas pela OTAN e pelos Estados Unidos, eles poderão usar armas nucleares de maneira estratégica na Ucrânia, ou mesmo contra países que pretendem intervir nessa guerra. Então, é bom que as potências europeias não sigam a insanidade norte-americana. Essa insanidade norte-americana, essa paixão dos norte-americanos pela filosofia do Destino Manifesto, que prevê que eles seriam os que teriam o direito de dirigir a humanidade, seria de bom grado que as potências europeias se afastem dessa insanidade norte-americana, porque geralmente os problemas nessa região vão acabar, como sempre, sendo destacados em solo europeu. Os Estados Unidos estão do outro lado do Atlântico. Então, quem vai ficar com o grande problema de uma guerra sendo travada no seu próprio território, com uma proporção que nós não podemos mensurar, é a própria Europa. A população da Alemanha, da França e dos outros países da Europa não apoia esse tipo de atitude dos seus governantes. Não é a troco de nada que todos esses governos europeus
estão enfrentando crises, protestos, manifestações. Inclusive, em um país que adota uma posição mais neutra, como a Hungria, foi desencadeada neste final de semana uma enorme manifestação anti-OTAN. Essas manifestações vão acabar irradiando por toda a Europa, Cláudio, porque não é interesse da população europeia entrar em uma guerra suicida contra a Rússia. Essa é a avaliação que podemos fazer diante do quadro colocado em relação à população. Agora, os governantes atuam como verdadeiros prepostos dos Estados Unidos, seguem toda a cartilha imposta por Washington. Vamos ver até quando os povos desses países vão aguentar servir como bucha de canhão dos Estados Unidos, como subpotências, e realmente seria uma insanidade que esses países entrassem diretamente na guerra. Agora, se analisarmos as posições da França, não podemos duvidar de que Emmanuel Macron está disposto a tudo. Já há quadros militares da Legião Francesa atuando na Ucrânia, inteligência francesa. Então, realmente, se continuarem a escalar essa guerra, a provocar a Federação Russa, provavelmente nós veremos uma guerra de proporções continentais, uma guerra mundial. Isso com essas lideranças falando que não querem escalar a guerra. É bem contraditório também esse discurso. Se André, não quisessem escalar, com certeza teriam cumprido os acordos de Minsk, Cláudio. Bem antes do início da operação militar da Rússia, né? Ô André, você falou de superpotência. Superpotência é a China. E o ministro de Defesa da China, em um evento em Singapura, uma conferência que reuniu ministros, secretários de defesa de vários países, principalmente da Ásia, né, mas não só da Ásia, tanto é que estava lá o novo secretário de defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, e que se reuniu com este que você está vendo na tela, o Dong Jun. Eu estou aqui lendo e pronunciando o nome do ministro da defesa chinês, o Dong Jun. Ele mandou um recado muito forte sobre Taiwan. Ele disse o seguinte, abre aspas, qualquer pessoa que se atreva a separar Taiwan da China será despedaçada e levará à sua própria destruição. São palavras traduzidas do discurso do Dong Jun, ele que é ministro da defesa da China. André, isto, claro, teve muita repercussão, a mídia internacional fez muita questão de abordar esta fala desta forma, com este tom, porque seria uma indicação de que a China estaria disposta a tudo para garantir que Taiwan não se torne um país independente. Só que no meio disso tudo se discutiu como Taiwan hoje já é um país independente. Te passo a palavra para refletirmos sobre o que disse o ministro da Defesa da China, que também se reuniu na sexta-feira, também no contexto desse evento lá em Singapura, com o chefe da defesa estadunidense, secretário de defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, que na reunião trataram exatamente sobre isso, sobre o apoio militar, eventual apoio militar dos Estados Unidos a Taiwan. E também o ministro da China falou sobre uma possibilidade de guerra ali no Indo-Pacífico. São assuntos que foram abordados nesse evento, André. Fique à vontade. Cláudio, em primeiro lugar, Taiwan, você comentava que Taiwan na prática é um país independente, mas é um país independente na prática porque possui um governo independente. Porém, é reconhecido apenas por 26 países. Então, para que possamos analisar essa situação, precisamos recordar por que Taiwan não faz parte, nesse momento, da China, se separou da China. Isso é um advento da época da Revolução Chinesa, em 1949, com a derrubada do governo Chiang Kai-shek,
aí a instauração do socialismo na China com a vitória de Mao Tse-tung. Essa liderança, Chiang Kai-shek, que governava a China desde 1927, em 1949 se refugiou com todo o seu estado maior e cerca de 2 milhões de chineses na ilha de Taiwan, que fica mais ou menos 130 quilômetros da China continental. E desde o primeiro momento, quando a Revolução Chinesa é vitoriosa e a ditadura de Kai-shek se exila em Taiwan, na ilha de Taiwan, eles obtiveram apoio dos Estados Unidos. Era o partido Kuomintang, que governou, na verdade, até os anos 90. Chiang Kai-shek se mantém no poder em Taiwan até 1975 e depois o partido dele continua governando. Então, Taiwan sempre foi uma ditadura. As eleições mais abertas, ou dentro de uma democracia liberal, como se enxerga a palavra democracia no Ocidente, começaram apenas nos anos 90. E essa ditadura em Taiwan sempre teve o apoio dos Estados Unidos. Então, isso precisa ficar claro, porque é muito pouco comentado na grande mídia como a China se separou de Taiwan. Ou seja, é uma província rebelde. Taiwan é parte da China e em 1949 se rebela e instalam um governo independente, digamos assim, um governo separatista na ilha de Taiwan. Mas em 1971 deixa de ser reconhecida pela ONU e apenas 26 países hoje reconhecem Taiwan como uma nação independente. Inclusive os Estados Unidos não reconhecem, mas apoia militarmente. Agora, a diplomacia chinesa, Cláudio, ela é milenar. A civilização chinesa é milenar, assim como a sua diplomacia. Então, eles agem com muita sabedoria e paciência. Precisamos recordar que na reintegração de dois territórios, como Hong Kong, em 1997, e Macau, em 1999, essa reintegração, ou essas reintegrações, não ocorreram através de guerras. Foi através da diplomacia que a China recupera Hong Kong em 1997, Hong Kong, que era uma colônia do Império Britânico e pertencia ao Reino Unido, até 1997, e hoje é uma província autônoma da China. E Macau, em 1999, lembremos que Macau era possessão portuguesa desde 1557. Então, os chineses esperaram quase 500 anos para reaver seu território que estava ocupado pelos portugueses. Então, através desses processos pacíficos e diplomáticos, a China recuperou esses territórios. E o mesmo vai acontecer em algum momento em relação a Taiwan. Agora, precisamos recordar que Taiwan conta com o apoio financeiro e bélico dos Estados Unidos desde 1949 e apenas nos últimos 12 meses recebeu cerca de 90 bilhões de dólares em ajuda militar por parte dos Estados Unidos. É claro que há a intenção dos Estados Unidos de desestabilizar a China através dessa ajuda militar. Os Estados Unidos estão cercando a China de forma militar, digamos assim, instalando bases no mar do Japão, nas ilhas de Ishigaki, Yonaguni, que fica a apenas 110 quilômetros de Taiwan, por exemplo, e a ocupação histórica da ilha de Okinawa por parte dos americanos. O Japão é um país ocupado desde o final da Segunda Guerra Mundial pelos norte-americanos, mas eles estão intensificando essas bases militares no mar do Japão, que tem capacidade de atingir com seus mísseis o território chinês. Então, realmente, a China se vê numa posição de que será obrigada, em algum momento, a reagir de maneira mais enérgica, e vimos isso nos exercícios militares chineses ao redor de Taiwan, mais recentemente. A China também demonstra força, mas a China está cercada pelas bases militares dos Estados Unidos. Na Coreia do Sul, a Coreia do Sul também, desde a Guerra da Coreia, da intervenção norte-americana em 1950, é um país ocupado pelos Estados Unidos. Recentemente, há pouco mais de um ano, os Estados Unidos estacionaram ainda mais tropas nas Filipinas e, como
eu disse aqui, forneceram nos últimos 12 meses cerca de 90 bilhões de dólares em ajuda militar para Taiwan. Então, realmente, é um cerco militar, são demonstrações que o imperialismo yankee ele nunca dorme. Essa situação ela não será de fácil resolução e a China com certeza vai defender os seus interesses, mas na questão de Taiwan provavelmente não vão agir de maneira direta até que sintam, até que a diplomacia e o Estado-Maior chinês conclua que essa, né, intervenção militar direta será ou seria a última alternativa. Então, vamos confiar na diplomacia chinesa, porque já recuperaram territórios através das negociações e continuarão atuando dessa forma na relação com Taiwan, no princípio de uma só China, Cláudio. Agora, o presidente recém-eleito de Taiwan realmente é um separatista e o próprio ministro de Relações Exteriores da China declarou que o presidente eleito ele seria deplorável, esse foi o adjetivo, que raramente vemos os chineses utilizarem adjetivos tão enfáticos. Então, a situação está deteriorada, mas a paciência chinesa é quase infinita, Cláudio. Mesmo cercada pelos Estados Unidos, a China vai atuar de maneira diplomática até onde for possível, Cláudio. Muito importante, né, esse recorte, porque é uma cultura milenar e não por acaso, né, levaram 500 anos, por exemplo, em relação a Macau, e se tiver que levar 500 anos em relação ao Taiwan, vão levar. É uma dinâmica bem distinta da nossa aqui do Ocidente. Estou mostrando imagens para você do momento, né, em que o Dong Jun, que é o ministro de Defesa da China, se encontra com o Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, neste evento lá em Singapura, uma conferência de segurança realizada lá em Singapura com ministros, chefes, enfim, de defesa. Muito importante que a gente tenha trazido aqui esta aspa. E de maneira até surpreendente, Cláudio, de maneira até surpreendente, os democratas que governam atualmente os Estados Unidos estão investindo muito contra a China em Taiwan. Geralmente, os republicanos são mais ostensivos, são mais fervorosos contra a China, mas o governo Biden tem realmente investido muito em Taiwan, inclusive enviou sua secretária Nancy Pelosi à China, uma visita que não acontecia por parte de um secretário de Estado norte-americano há cerca de 25 anos. Então, nós notamos essa agressividade por parte também dos democratas contra a China. Exatamente. André, vamos falar de eleições, aproveitar aqui o programa para falar de eleições, porque o México elegeu sua primeira mulher presidente da história do país, a Claudia Sheinbaum, ela que vai ser a sucessora do Andrés Manuel López Obrador, também pertence ao Morena, que é o Movimento Regeneração Nacional, partido do López Obrador. E o que chamou a atenção, André, é que a eleição foi avassaladora. Tem esse dado dela ser a primeira mulher presidente, mas foi uma eleição avassaladora. Ela só ficou com o dobro do percentual de votos da segunda colocada. E eu te passo a palavra para a gente analisar e perguntando a você qual é o significado da vitória de Claudia Sheinbaum, ela que foi ungida pelo Obrador para manter em andamento o projeto do Morena lá no México. À vontade, André, por favor. Essa vitória da candidata apoiada pelo presidente López Obrador, Cláudio, nada mais é que o reconhecimento do povo mexicano ao governo feito pelo presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque López Obrador, um governo de centro-esquerda, digamos assim, ele rompeu alguns dogmas que a esquerda, grande parte da esquerda, por exemplo, no Brasil, não está disposta a romper. Fez um governo focado no combate à corrupção, fez um governo, tinha uma retórica em relação à segurança pública muito forte. Lembremos que o México sofre há mais de 40 anos com o neoliberalismo, neoliberalismo extravagante, antes da chegada de López Obrador. Então, é um país que foi realmente atirado a cartéis, dominado por cartéis de tráfico de drogas,
pandilhas, como são chamadas no México, esses grupos criminosos. O México é um país controlado por esses cartéis criminosos, e o López Obrador fez um governo que pregava, sim, a questão da segurança pública e conseguiu algumas melhorias nos índices. De uma parte também nacionalista do governo, não podemos deixar de falar, porque nacionalizou algumas jazidas de petróleo e também as reservas de lítio do México. Então, um governo corajoso, e dentro das possibilidades que tinha, fez um excelente governo. Então, é por isso que conseguiu eleger, com uma votação tão expressiva, a sua sucessora. O mandato no México é de 6 anos. Cláudia Sheinbaum, ela tem bastante experiência na administração pública, governou a cidade do México, foi prefeito da cidade do México, mas aquela cidade que, se não me falha a memória, tem mais de 17 milhões de pessoas, habitantes, é um pequeno país. Então, experiência na administração pública ela tem. Sua formação é em física, mas tem doutorado em alguma questão do setor de energia. Então, é uma mulher preparada. Agora, muita gente na esquerda tem comemorado a eleição, mas vamos ver como se porta Cláudia Sheinbaum na questão internacional. Ela, como prefeita do México, infelizmente, desmobilizou alguns protestos, alguns atos em prol da Palestina, alguns atos antisionistas em prol da Palestina. Então, vamos ver como se porta no cenário internacional. Mas essa vitória avassaladora, sem dúvida, é um reconhecimento do povo mexicano ao excelente governo de esquerda, digamos assim, de López Obrador, um governo que não se negou ao debate das questões populares, a canalizar o orçamento público em prol da população. Cláudio. A posse da Cláudia Sheinbaum será no dia 1º de outubro, portanto, antes das eleições estadunidenses, e a gente sabe que México e Estados Unidos é uma relação para todo sempre, né? Então, a política de um país depende da outra e vice-versa. É importante a gente seguir acompanhando. Muito obrigado, André, por mais um programa, viu? Valeu. Eu que agradeço, Cláudio. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço a quem nos acompanhou, muita saúde. Até a próxima, gente. Valeu, tchau.